Olá, olá! Pois é, estou devendo muitos vídeos a vocês. Gente, esses 2 últimos meses foram acho que os 2 piores meses, assim, muito tempo da minha vida. E não digo de acontecimentos ruins, na verdade, meses corridos mesmo. Meu filho, final de ano, eu precisei dar um gás ali na escola dele, e aí minha mãe resolveu reformar a casa e construir uma escada naquela parte de trás, que eu disse a vocês que eu tava colocando meus livros no andar de cima. E a gente usava uma escada de madeira que era muito tosca de subir, e tava começando a ficar preocupante, começando a dar medo de subir na escada. Então minha mãe resolveu tirar aquela escada e construir. Só que esses negócios de construção, você sabe como é que é. Além de sujar a casa inteira, você fica dependendo de pedreiro. Pedreiro aparece quando o quê? Então o negócio começou a ficar uma loucura aqui nessa casa. Eu fico extremamente impaciente quando eu tô com reforma na casa. E minha mãe só faz reforma de pedacinho em pedacinho. Então, tipo, 2 vezes no ano eu fico estressada com isso. Por conta dessa reforma, eu tive que guardar todo o meu equipamento. Então eu guardei tripé, guardei câmera, guardei o softbox, tudo encaixotado. Além de que os meus livros estão todos no andar de cima e a escada não terminou de ser construída. Então assim, pra mim ficou meio inviável de gravar. Eu tava muito impaciente pra conseguir gravar vídeo. Eu não consegui gravar vídeo esses 2 meses. Mas, como não tem previsão de terminar essa escada e eu não tenho previsão de subir e pra pegar meu equipamento novamente, então eu resolvi começar a voltar a gravar com a câmera da minha mãe mesmo, a Sony da manhã. E vou me virando com ela até quando der. Se for o vídeo que eu tenho que mostrar algum livro a vocês, vai ficar complicado, porque os livros estão lá pra cima. Então a gente vai colocar aquele mesmo esqueminha, vai botar a foto aqui do lado pra vocês verem de que livro estou falando, beleza? Esse vídeo era pra eu ter gravado no final do ano, né, como eu faço todos os anos, mas aí não colou, que é o vídeo dos melhores livros que eu li em 2015. Fazendo a lista, eu percebi que eu não tive tanto trabalho de escolher os livros esse ano como eu tive em 2015. Na verdade, eu acho que eu não tive tantas leituras boas em 2015 como eu tive em 2014, por exemplo. Então eu vou falar assim, na ordem do 10º ao 1º. Assim, eu não gosto muito de colocar eles, né, numa ordem, mas eu resolvi botar, organizar numa ordem assim, de que diga de 10 até o primeiro lugar. Entenderam, né? Então, em 10º lugar ficou o Evangelho segundo Hitler, do Marcos Pérez, que é um livro nacional, que eu acho que ele é da Record. A capa vai aparecer aqui magicamente em algum lugar. Que foi um livro que me fez quebrar a cabeça. É um livro que eu não sei explicar pra vocês o que o autor fez com a história. Eu sei que ele foi um gênio. Ele misturou ali Borges, que já é uma coisa altamente complicada para alguns leitores, com a história da Segunda Guerra Mundial. Então assim, ele fez um trabalho de gênio naquele livro. O livro ficou espetacular. Agora é um livro complicado de ser explicado, tá? Eu vou deixar o link da resenha dele aqui embaixo. Vocês vão lá dar uma passadinha, ler se vocês ficaram curiosos para saber do que se trata. Mas é um livro confuso, para você pegar ritmo, assim, ele é bem complicado. Mas foi um livro que eu achei genial, ele foi muito bem escrito. É tanto que o Marcos Pérez foi chamado pela Record para escrever outro livro recentemente, que eu acho que foi o que fim levou Juliana Klein, que eu até recebi aqui em casa, mas eu não consegui ler ainda. Mas aí fica a dica, Marcos Pérez, super nome da literatura nacional moderna, contemporânea, não sei. Em 9º lugar ficou O Sonho dos Heróis, do Biel Casares, que foi um livro também muito lento, que foi um livro difícil para eu conseguir ler, mas de um realismo fantástico muito sutil ali e incrível. Ele constrói uma coisa até banal, uma história muito linear, muito boba, mas que faz você adentrar de um jeito fortíssimo. E eu não sei se porque eu gosto muito dessa ideia do carnaval, de antigamente, década de 20 e de 30, mas o livro ele insere muito nisso aí, porque vai contar a história de um cara que simplesmente esqueceu o que aconteceu em um carnaval da vida dele e resolve revisitar esse carnaval muitos anos depois para tentar descobrir o que foi que aconteceu, e ele não vai gostar muito de descobrir o que foi que aconteceu. Enfim, um livro muito bem escrito, o Casares está de parabéns, o livro ficou incrível.
Em oitavo lugar a gente tem Insustentável Leveza de Ser, do Milan Kundera, que é outro livro meio inexplicável. Vocês estão percebendo que esse ano a minha lista tá muito de livros inexplicáveis, assim, porque foi o ano que eu me doei mais, me desafiei mais a ler coisas diferentes. Então eu tô procurando sair um pouco da minha zona de conforto de leitura, porque eu tô simplesmente esgotada da minha zona de conforto. Então eu tô indo mais fundo em livros, assim, e percebendo quão é difícil você falar sobre eles, você ler os livros e você falar, você explicar sobre eles. Você sabe o que você sente, mas às vezes você não sabe explicar o que é que ele diz. E é meio que acontece com o Insustentável Leveza do Ser ali, que vai falar de uma época muito conturbada na Tchecoslováquia e de alguns personagens e de como a história envolve eles e ao mesmo tempo separa. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando um pouco, vou ver se eu lembro de deixar o link aqui embaixo, falando um pouco desse livro, mas foi um livro assim, de você dar muitos suspiros lendo, e eu acho que por conta de uma beleza da construção ali que o autor faz, que o Milan Kundera faz ali na história, e não necessariamente por conta da história, tá? Em sétimo lugar a gente tem aí o Sobrescrita do Stephen King, que é um livro não ficcional, que vai contar um pouco sobre a trajetória do começo de vida ali do escritor, de como é que ele se inseriu na escrita e algumas dicas que ele dá de como é que foi, como é o processo dele para escrever, e passando essas dicas para os leitores, e eu achei muito bacana. Amei, foi um livro assim que eu degustei realmente. É muito difícil pegar um livro para não ler rápido, pra degustar, e foi o que aconteceu com Sobrescrita. Eu amei, para quem aí quer, né, seguir a carreira de escritor, que é curioso mesmo sobre o começo da carreira do Stephen King, super recomendo. É uma biografia, mas uma biografia bem assim, voltada pro lado da carreira dele, tá, gente? Fala alguns fatos da vida dele, mas puxando isso pro lado da escrita, beleza? Em sexto lugar, outro livro do autor, que foi o It, que pra mim foi um super desafio assim de leitura. Eu acho que um dos maiores livros que eu consegui sentar para ler, e quando eu peguei ele realmente para dar gás nesse livro, já foi assim, tá faltando tipo umas 500 páginas, sabe? E foi um livro que eu amei. Eu amei a proposta do vilão que ele traz, que antigamente eu achava que realmente era um vilão muito mais físico e era um vilão muito mais psicológico, assim, o que eu amo quando os autores fazem. Então, mas foi um livro que eu amei os personagens, eu amei a ambientação, eu super me inseri naquele lugar. Eu até comentei também no vídeo que eu falei sobre isso, que eu acho que Derry, que é a cidade que ele tá ali ambientando a história, ela lhe suga muito mais do que o resto. Então você se insere tanto ali naquele meio que o resto é só o complemento. Então, assim, pra mim foi um livro muito bem escrito, muito bem trabalhado, muito bem construído, e, nossa, paixões por It. Em quinto lugar tá O Perdido em Marte. Eu não vou lembrar o nome do autor, é Andy Weir, algo assim, whatever, que foi até um dos últimos livros que eu li no ano, que eu me impressionei com o quanto que eu gostei daquele livro. Eu não vi o filme ainda, doido pra ver o filme, o pessoal tá batendo, tipo, em cima do filme. Se bem que mesmo assim, ele tá concorrendo a vários Oscars aí, né? Mas eu tô muito curiosa pra ver como é que ficou o trabalho dele cinematográfico, porque é um livro meio que você acompanhando o pensamento do personagem, o livro praticamente todo. E eu quero ver como é que isso ficou no cinema, como é que eles conseguiram transformar isso pro cinema. Eu tô muito curiosa pra saber como ficou. E apesar do livro ter umas partes que você meio que se perde ali, porque a parte fala um pouco de botânica, da física, essas coisas um pouco mais espaciais que os astronautas entendem, que eu não entendo bulhufas, mas o livro consegue inserir bacana. Eu demorei a ler, né? É um livro curto, mas que eu demorei a ler, mas justamente por conta dessas partes que eu achava complicado de entender. Mas assim, o personagem é de um humor fantástico, único, tanto que ficou sendo um dos meus personagens masculinos prediletos do ano, mas esse é papo para outro vídeo. E eu acho que ele leva toda a história ali, entendeu? O humor dele, a forma como ele encara o fato de estar perdido em Marte, leva você ao livro inteiro. Então, assim, gostei demais do que o autor fez ali. E pensar que é um cara que, na verdade, não entende nada sobre aquilo ali, sobre aquele assunto, e teve que estudar muito para poder escrever aquele livro. E aí, em quarto lugar, a gente tem uma Cidade Murada, que eu esqueci completamente. Ryan
whatever. Foi uma mulher que escreveu, tá? Vai aparecer também a capinha do Cidade Murada aqui do lado. Que é um livro que fala sobre adolescentes, é um YA aqui no meio, né? Tem acho que quase nenhum, eu acho que só esse mais um. É um YA aqui no meio, misturado com um pouco ali de distopia, misturado com drama, numa ambientação um pouco mais asiática do que eu tô acostumada. E que foi um livro que me tragou, nossa, de tão bem escrito que ele foi. É uma autora que não deixa os personagens mimizentos, eu odeio autor que deixa o personagem adolescente mimizento. E ela soube trabalhar muito bem ali o trio de protagonistas da história dela e juntá-los e ainda assim criar um individual de cada um que funcionasse na leitura, que fizesse você se encantar por eles separados e juntos de forma diferente. Então, assim, foi um livro que eu amei. É um YA que eu super indico. Todo mundo que me pergunta um YA, ultimamente eu tô indicando Cidade Murada. Em terceiro lugar, a gente tem o Hobbit. Porque o Hobbit é vida e porque Tolkien e é meu autor predileto no universo todo, não tem pra onde. Eu li O Senhor dos Anéis muitos anos atrás, tipo, muitos mesmo. E aí eu me arrisquei a pegar o Hobbit. Eu já tinha começado a ler o Hobbit várias vezes, mas me arrisquei a pegar o Hobbit do começo ao fim. Fiquei impressionada com o quanto eles mudaram em relação do filme para o livro, tá? E o quanto o livro é melhor. Fantasticamente melhor. O filme e o livro do Senhor dos Anéis eu consigo comparar eles bem, porque eu acho que o trabalho foi muito bem feito do filme, independente de ter coisas diferentes em relação ao livro. Mas o Hobbit, ele é extremamente diferente e o livro é muito mais delicioso. Eu sou apaixonada pelo Bilbo Bolseiro, eu amo a Terra-média e eu acho que qualquer porcaria que for escrita em cima da Terra-média eu vou gostar. Em segundo lugar, a gente tem As Estranhas e Belas Mágoas da Ava Lavender. Gente, eu li no começo do ano, mas esse livro ficou na minha cabeça assim um ano inteiro. E quando eu fui pensar nessa lista, o primeiro livro que me veio à cabeça foi Ava Lavender. E eu acho que esse livro é um novo conceito, tá? E eu acho que super vale a pena, assim, se vocês gostam de realismo fantástico. O Sonho dos Heróis, que eu falei pra vocês aqui, do Bioy Casares, ele é um realismo fantástico. Mas ele é bem diferente do realismo fantástico do Ava Lavender. Eu acho que é porque o Ava Lavender ele é um pouco mais juvenil. E juvenil um pouco mais juvenil, mas assim, é uma viagem muito louca aquele livro. Eu me senti assistindo Big Fish, me vi assistindo A Origem. Nossa, esses filmes que você precisa parar pra raciocinar, pra entender o que o autor tá querendo dizer ali no meio. O livro é incrível, fala de várias gerações de uma família em poucas páginas. Incrível, eu tô apaixonada pelo que aquela autora fez, eu tô doida pra pegar outro livro dela pra ler, eu acho que no Brasil não tem. Eu espero que o Novo Conceito traga mais livros dela, porque o livro ficou fenomenal. Em primeiro lugar aqui tá o lindíssimo do Morro dos Ventos Vivantes, né, da Emily Brontë, ou Brontë, como vocês queiram chamar. Que gente, como eu gostei desse livro. Foi um livro que eu li assim, durante meses, não consegui ler sem parar. Não é o tipo de livro que eu leria sem parar, tá? Diferente da Jane Austen, que eu consigo pegar direto. O Morro dos Ventos não foi desses. Porque ele é um livro tão louco. Eu nunca consegui falar dele pra vocês, né? Eu até tava dizendo, tô devendo ao Henry, inclusive, um vídeo falando só sobre o Morro dos Ventos Vivantes. Ele gravou um vídeo que eu amei muito tempo atrás, no começo acho que do canal dele, que eu amei assistir sobre esse livro. E aí eu criei vários vídeos, já tentei gravar várias vezes e eu nunca gosto porque eu nunca acho que tá à altura do livro. Eu amo aquele livro, eu sei que tem muita crítica em cima dele por conta do Radcliffe, né, que é o personagem principal, mas sinceramente, eu amo o Radcliffe. Eu amo aquele jeito imbecil dele, aquela ignorância dele, e eu acho que tem tudo a ver na história, entendeu? Não assim, como pessoa, eu acho que se fosse pra eu conhecer alguém como Radcliffe eu ia odiar, mas eu acho que tem tudo a ver com o livro, e eu acho que nesse livro, o que o personagem faz de ruim, ele paga. Ele realmente paga. Foi um livro que a autora conseguiu fazer um dramalhão com umas ideias bem masculinas, numa época que ela era uma mulher, ela, a autora como mulher, escreveu numa época muito complicada para mulheres escreverem. Então assim, foi um livro bem diferente do livro das irmãs dela, e muito menos romântico, muito mais
frio, duro, pesado, e eu fico pensando o que se passava na cabeça dessa coitada dessa menina naquela época, o quão triste, eu acho, amargurada de alguma forma ela pensou para poder escrever essa história, porque querendo ou não, o autor transfere um pouco de si para o que está escrevendo. E eu achei fantástico, e eu sou apaixonada por Todos os Ventos Uivantes. Critiquem quem quiser, mas é um puta de um livro, e esse ano foi o livro. Então, gente, foram esses 10 livros dos meus prediletos de 2015. Eu tô pra gravar aí o vídeo dos meus 10 mocinhos prediletos e os 10 mocinhas prediletos do ano. Na verdade, tô com um monte de vídeo acumulado pra gravar pra vocês, e eu vou gravar com a câmera da manhã mesmo, devagarzinho, no meu tempo, como eu conseguir. Outra surpresinha aí também pra contar a vocês, mas eu não quis botar nesse vídeo pra não deixar ele mais longo. Mas pra frente a gente conversa sobre isso. Queria agradecer a vocês que finalmente o canal passou dos mil inscritos. E assim, incrível como depois que passou desses 1000 desandou, né? Tá começando a subir assim as inscrições absurdamente. E, gente, muito obrigada. Muito obrigada por isso. E por ter continuado me acompanhando, e por ainda estarem por aqui. É isso aí. Beijos e até a próxima.